Quantos irmãos já leram? Não precisa levantar sua mão, nem. Eu só gostaria de saber, você fosse confrontado com isso. Capítulo 3 do livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Disponibilizei na semana retrasada. Não leram ainda? Estão atrasados. Estão atrasados. Todos os grupos da igreja nós estamos disponibilizando. Todos eles. O capítulo 3 do livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Eu disponibilizei para os irmãos 15 dias atrás. Neste capítulo 3, há uma compreensão bíblico, profética, de extrema importância para esse tempo. Numa das partes que ele ministra no capítulo 3, que disponibilizei para os irmãos, irmãos, poderíamos usar uns 10 minutinhos para ler esse trecho? Ok? Os que têm aí, podem abrir lá. A página 74, que foi disponibilizada. Isso aqui responde algumas perguntas interessantes neste tempo. A natureza condicional da misericórdia divina necessita de arrependimento. A natureza condicional da misericórdia divina necessita de arrependimento. Dos benevolentes benefícios oferecidos por Deus, muitos deles Ele tornou condicionais. Prestem atenção. Bênçãos do tipo orações respondidas, culto aceito e perdão de pecados são condicionais. Sabemos que Deus não precisa das nossas orações para operar, mesmo assim, Ele escolheu agir por meio das nossas orações. Embora Ele tenha nos assegurado que seus ouvidos estariam atentos às nossas petições, também deixou claro que aqueles que oram deveriam satisfazer alguns requisitos básicos: orar com fé, orar com pureza de coração, orar segundo a vontade de Deus, orar em nome de Jesus. Chamamos isso de condições para a oração respondida. Deus concedeu às criaturas que Ele criou o privilégio de adorá-lo. Mas mesmo essa adoração, ela é condicional. Sabemos que Deus é grandioso o bastante para ser adorado, Ele é grandioso o bastante para insistir sobre quem pode adorá-lo ou quando, onde e como essa adoração será recebida. Por isso Ele determinou alguns critérios, tais como: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não recorre aos ídolos e nem jura por falsos deuses. Ele prometeu, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. Primeiro texto, Salmo 24, 3 e 4. Segundo, João 4, 23. Perdão de pecados é certamente um ato condicional. Vou repetir. Perdão de pecados é certamente um ato condicional. O próprio Cristo foi bastante enfático a respeito.
Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Sabemos que existe uma ligação entre arrependimento e o perdão. Após sua ressurreição, o Senhor Jesus apareceu a um grupo de seguidores, ceou com eles e disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Lucas 24, 44, 48. Supor a possibilidade de ir para o céu sem que haja remissão dos pecados é um absurdo trágico para qualquer indivíduo. Não existe perdão de pecados se não existe vida eterna sem perdão. Não existe perdão de pecados e não existe vida eterna sem perdão. Por isso, supor que alguém poderia ser salvo sem se arrepender primeiro é um terrível engano. O apóstolo Pedro compreendeu o elo entre perdão e arrependimento e demonstrou isso diversas vezes. Em seu sermão no Pentecostes, ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Na mensagem do Pórtico de Salomão, logo após o Pentecostes, ele clamou aos seus ouvintes: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Primeiro texto em Atos 2:38, segundo em Atos 3, 19 e 20, parte A. Esse ponto é talvez o mais central que vamos trabalhar nos próximos meses. Talvez nos próximos anos. Talvez até Jesus voltar. Não há como receber de Deus alguma coisa e manter os nossos pecados ativos. É necessário o arrependimento para a remissão dos pecados. E esse é o ponto central que resume tudo que já trabalhamos até hoje e aponta para a luta pela nossa salvação, para que todos possam nascer de novo. Isto não é uma brincadeira. Nós não estamos aqui falando coisinhas agradáveis aos ouvidos. Estamos aqui para lutar, para que Deus nos dê um coração de arrependimento e para que a exposição dos nossos pecados nos leve ao arrependimento genuíno e a uma mudança de posição diante dele. Cada palavra que vamos receber nesse tempo não é para os outros, é para mim.
E só há duas maneiras de nos comportarmos diante do pecado, ou da confrontação com ele. Ou nos rendemos e nos arrependemos, ou endurecemos o nosso coração e resistimos à graça. Gostaria de expor aos irmãos o perigo do coração endurecido. Gostaria que os irmãos ponderassem isso. As palavras que estamos recebendo neste tempo são palavras de graça, de arrependimento e de misericórdia. Não são palavras para estarmos inquietos ou achando que estamos sendo expostos. É para nos chamar ao arrependimento e expor diante de nós as coisas como elas são. O material que vocês vão receber hoje, Pedro já deve ter colocado nos grupos. Isso. Foram colocados hoje. São duas porções. Primeiro, um texto de A.W. Pink sobre frutos do arrependimento. Queridos, talvez você possa até dizer, não quero, mas dizer, não tenho direção. Não, você não pode dizer isso. O texto do Pink é simplesmente o destrinchar do entendimento bíblico acerca do que significa ter fruto de arrependimento. Quando os religiosos foram procurar João Batista, ele disse: produzir frutos dignos do arrependimento. E esse é um tempo onde nós temos que começar a entender o arrependimento verdadeiro dá fruto. E quais são esses frutos? Segunda porção é uma palavra breve, talvez, acho de 30 e poucos minutos. James Watson, falando sobre frutos do arrependimento. 6 frutos do arrependimento. Material seguro, bíblico e pontual para quem de fato quer lutar pela sua salvação, porque sem arrependimento não haverá santidade, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nem eu e nem vocês. Ou nem vocês e muito menos eu. Gostaria de insistir com os irmãos, não me digam que não há tempo para tudo que você tem de importante. Esse papo de que eu não tenho tempo, isso é conversa. Se você não tem tempo para as coisas de Deus, não queira passar a eternidade com Ele. É idiotice dizer, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, mas quero passar a minha eternidade inteira com Ele. É sandice. Cada encontro nosso, doravante, será uma volta a mais na rosca. Até que a graça e o Espírito possam nos ajudar a decidir por isso. Nunca houve entre nós um tempo tão propício para a salvação como este.
tempo de genuína graça. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 5. Vocês vão me estranhar daqui para frente, porque vocês costumam me ver expondo texto grego e tal, pá, né? Nesse primeiro momento de entender o arrependimento, nós vamos abrir muitos textos e ler esses textos, para que a gente entenda que eles estão aqui há tanto tempo e a gente não deu a devida importância para eles. Antes de entrar nos conteúdos, nós temos que ser expostos à palavra. E nós vamos usar tempo sendo expostos à palavra. Romanos 5, por favor. Bom, já perceberam que se tem uma coisa que eu não tenho é pressa. Nós temos até a volta de Jesus para resolver essa parada. Se não tratarmos de mais nada, mas tratarmos de nos arrepender e de viver nele, pronto. Resolvemos todo o restante. Porque não tem coisa mais preciosa do que isso. E mais, creio que se essa santidade, operada pelo arrependimento genuíno, chegar a nós como corpo, talvez vejamos sinais nunca vistos em nenhum outro tempo na nossa história. Porque a manifestação de Deus é para aqueles que amam a sua presença. E ninguém pode estar na presença dele se não estiver em santidade. E ninguém pode estar em santidade com seus pecados, vivendo neles, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. E não ficará tudo bem quando tivermos que dar conta daquilo que fizemos em nosso corpo diante dele. Os irmãos estão entendendo que esse é um tempo único? E nós deveríamos estar alegres pela oportunidade que o Espírito está nos dando de sermos expostos a estas coisas e, de fato, sermos levados a crer em Jesus e nos arrependermos e vivermos nele. Mais que sermos membros de igreja. Vamos começar no 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também todos os homens. A morte passou a todos os homens. E por isso, vocês não estão com a Bíblia aberta comigo, não? Então vamos ler juntos. 14. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Vamos entender uma coisinha aqui antes. Como que acontece essa questão do pecado entrou por um? Por um homem entrou o pecado. Como entender isso? Gênesis capítulo 5. Versos 1 a 3. Vamos ler? Leiam junto comigo. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem
e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão também é a palavra hebraica para humanidade. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus os fez à sua imagem, segundo o texto, conforme a sua semelhança. Gênesis 1, 26. Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, os que descenderam de Adão foram gerados à imagem e semelhança de Adão. Está claro? Por isso, pelo pecado de um, o pecado entrou e atingiu a todos. Adão no Éden, enquanto criado antes do pecado, era a expressão da imagem e semelhança de Deus. Os descendentes de Adão, depois do pecado, foram gerados à sua imagem e à sua semelhança, como homens caídos. Romanos 3 diz: todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Ele diz: não há um justo, um sequer. Sabe qual é a possibilidade de um homem nascido da geração de Adão salvar-se a si mesmo? Nenhuma. Talvez daqui a 2 ou 3 semanas nós vamos começar a expor um texto que tem me incomodado muito pessoalmente nos últimos tempos, que é a exposição do que é o homem sem Deus. Qual é o nosso estado quando Deus não está em nós? Só há como compreender a graça de forma plena quando nós entendemos de fato quem nós somos quando ela não está em nós, ou quem nós fomos quando ela não estava em nós, ou quem achamos que somos e ainda não somos, porque não deixamos de ser o que deveríamos, não deixamos de ser o que éramos para ser o que deveríamos ser. E embolou? Quem nós somos sem a graça? Nós vamos expor isso. E qual é o grande drama? É achar que já não somos o que continuamos sendo. E que já não deveríamos ser se de fato recebemos a graça. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, e todo aquele que peca não é nascido de Deus e nem o conheceu. Gostaria que tivesse uma brecha para a gente colocar alguma coisa nesse meio e talvez fazer um cinza, nem tão branco, nem tão preto, mas não tem jeito. Ou somos quem somos por nascer de novo e já não fazemos o que fazíamos, ou continuamos fazendo o que fazíamos e não somos quem pensamos que somos. Entenderam agora? Alguém não entendeu?
Fica com vergonha não, porque depois, não entendi. Entenderam? O que a graça e o Evangelho de Jesus faz conosco, o que o poder da regeneração, da palavra como semente e do Espírito criam, geram no coração de quem recebe a Jesus, nascer de novo. Quem nasceu de novo não pode continuar vivendo nas mesmas práticas, nem achar natural aquilo que é comum a quem não nasceu de novo. Quando o apóstolo Paulo trata disso, ele diz: quando vivieis nelas, quando estáveis nelas, então não estão mais. Compreendido? Por que por um pecado? Por o pecado de o pecado entrou no mundo e todos pecaram. Porque todos nós somos descendência, geração de Adão. De um Adão caído, rebelde contra Deus. Por natureza, escravo das suas próprias vontades e dos seus pensamentos. Por natureza, fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Por natureza, filhos da ira. Estou me referindo ao que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 2. E logo depois ele diz, vamos lá, em Efésios 2. Vale a pena a gente abrir. Espera aí, pastor, você não ia ler Romanos? Estou lendo. Calma aí que eu estou lendo Romanos. Esse é um texto que nós devemos ter em mente todo o tempo. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e em vossos pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, sabe o que eu pensei? Que você estivesse ouvindo a live. Eu falei, uai. Em que noutro tempo andastes. Então, se fomos vivificados com Cristo, já não andamos mais. Está claro? Não está escrito? Em outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os outros, todos os demais. Por um homem entrou o pecado, e o pecado no mundo chegou a todos os homens. Está claro isso? Podemos voltar agora a Romanos 5? Verso 14. Esse verso 13 vai ter o momento de nós entrarmos nele, para entendermos qual é a finalidade da lei na nova aliança. 14. No entanto,
A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se pelo pecado de Adão todos caímos, pela justificação realizada em Cristo Jesus, todos podemos ser justificados. Está claro isso? 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quem são os que reinarão por Jesus Cristo? Os que receberam o quê? Está aí escrito, gente. Quem reinará em vida com Cristo Jesus? Os que receberam o quê? Primeiro, a abundância da graça. Mas também receberam o dom da justiça. O presente de serem justificados pela morte, pela oferta, pelo sacrifício de Jesus. Amém? Ah, mas pastor, isso aí eu estou cansado de saber. Ótimo, é muito bom que você saiba. É muito bom que você saiba. (18) Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. A graça é para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Ninguém recebe a vida eterna se não for justificado. E ninguém que foi justificado pode viver em seus pecados, como se a justificação não existisse. Eu estou apenas lendo. Essa justiça para a vida eterna vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem a pergunta. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Já que recebemos graça, e aonde o pecado foi grande, a graça foi maior, vamos continuar vivendo no pecado porque temos graça?
E uma vez que temos graça, e já recebemos graça, e uma vez que a morte de Jesus já cancelou todos os nossos pecados, os que foram, os que são e os que serão, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser? É isso? O que ele diz no 2? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A única maneira de nascer de novo é morrer para si mesmo. E se você morre para si mesmo para ser vivificado com Cristo, significa que você morreu e mortificou os seus pecados. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se fomos batizados em Cristo Jesus, se estamos para dentro dele e ele para dentro de nós pela fé. E se aquilo que fizemos, ao dizer que fizemos, quando fomos mergulhados para morrer para o mundo e viver para Deus, mortificamos ali os nossos pecados para viver para Ele. Como é que fica isso depois? Se fomos ressuscitados com Cristo pela glória do Pai, andemos em vida nova, jeito novo, forma nova. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Em suma, ninguém pode ser ressuscitado com Cristo se não foi morto com Ele. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque eu fui crucificado com Ele. Não tem outra alternativa. Ou a salvação que nos alcançou decorreu de morrermos nele para sermos vivificados nele, ou não há salvação. Seis. Sabendo que o nosso homem velho foi com ele. Leiam, por favor, o 6. Sabendo que o nosso homem velho foi com ele, para que o corpo do pecado seja, para que não sirvamos mais, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado. Mas quanto a viver, não dá para ter as duas coisas. Só é possível viver para Deus se morremos para o pecado.
Por isso, a primeira palavra do arrependimento a primeira palavra do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se não tratarmos a questão do pecado, não vamos avançar para lado nenhum. Muito pelo contrário, ainda corremos o risco de estar vacinados. Vacinados. Porque quando somos expostos ao arrependimento, a gente diz assim: não, já nasci de novo. Morreu para o pecado? Então não vive para Deus. Morreu para o pecado? Então beleza, vive para Deus. Não morreu para o pecado? Não, mas já nasci de novo. Morreu para o pecado? Aí alguns devem estar assim agora pensando: estou doido para fazer essa pergunta para ele. E você, bonitão? Morreu para o pecado? Estamos todos no mesmo barco. Sem remo, sem vela. E está se levantando uma tempestade muito grande pela frente. Ou a gente corre para Jesus, ou a gente está lascado. Eu e você. Do mesmo jeitinho. Vamos continuar lendo? Fica melhor. Onze. Assim também. Para de ler não, lê comigo, vamos lá. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aqui a gente abre um parênteses interessante para a necessidade de liberdade. Antigamente a gente chamava isso de libertação. 16. Ou não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O apóstolo Paulo vai dar uma
boinha, né? Ele joga uma boinha. Sabe o que é uma boiazinha quando você está na... Você segura nela e você dá aquela respirada assim, né? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se eu fosse você, eu leria esse texto pelo menos umas 7 ou 8 vezes durante essa semana. Mas eu não sou você. Isso aqui não tem a ver com prosperidade, não tem a ver com bênção, não tem a ver com abundância, não tem, tem a ver com vida eterna. Tem a ver com como vamos nos apresentar diante do trono do juiz que vai nos julgar segundo as nossas obras, as que estamos cometendo em nossos corpos, e como vamos responder a ele. Lembram que uma vez eu trouxe para vocês um vídeo, Francis Chan, sobre a corda? Nós não estamos tratando nesses textos da pontinha vermelha. Nós estamos tratando do restante da corda. Porque isso aqui tem implicações eternas. Porque entender isso aqui determina quem nós somos. Se escravos do pecado ou se escravos da obediência. Se escravos do pecado para a morte ou escravos da obediência para a justiça. Não tem meio termo. Ou é escravo de um ou é escravo de outro. Ou somos obedientes para a justiça, ou somos escravos do pecado para a morte. E se uma vez a graça nos alcançar, o Espírito nos ajudar no arrependimento genuíno e começarmos a produzir de fato fruto de justiça, esse é o tempo em que podemos romper esse processo, pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo poder da sua palavra, pelo Espírito da graça. Isso aqui é motivo de alegria e não de inquietação. Por quê? Porque o tempo ainda não acabou e podemos buscar ao Senhor em tempo de achá-lo. Que o Espírito está nos dando nesses dias é um presentaço. De sermos expostos a estas coisas, quando ainda podemos dizer, eu quero, e tomar a decisão por Cristo, e renunciar aos nossos pecados pelo poder que Ele nos dá no Espírito, e vivermos em novidade de vida. Acabou hoje. Já passei o pão diário, Pedro, e
Gostaria de incentivar os irmãos, leiam Romanos 5 e 6. 1, 2, 3, 5, 10, se puderem. 2 ou 3 vezes no dia essa semana. E ao orar, clame ao Espírito que tenha misericórdia de você e de mim, para que isso seja verdade em nós. Fechem os seus olhos, por favor. Há 3 maneiras de receber o que estamos recebendo nesses dias. A primeira é dizer, isso aqui não tem nada a ver comigo. A segunda é endurecer o coração e dizer, eu não preciso ouvir isso. E a terceira coisa é dizer, Espírito da graça, tem misericórdia de mim. Sabe por que Ele está nos dando essa oportunidade ainda? Porque Ele não desiste de nós. Porque o seu amor nos alcançou e quer nos alcançar. A sua graça nos alcançou e quer nos alcançar. O seu Espírito nos alcançou e quer nos alcançar. Ele não desiste. Ele não desiste. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Opera graça sobre nós, Espírito.
opera a alegria da tua salvação e a certeza de que precisamos renunciar aos nossos pecados para vivermos em ti. Dá-nos a plena certeza de que o Senhor vive em nós, ao mesmo tempo em que o Senhor nos dá poder para dizer não ao pecado. Adestra as nossas mãos para resistir até o sangue na luta contra o pecado, para não te ofendermos, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a orar: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Essa parte é nossa, Senhor. Nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a odiar o pecado, porque o Senhor é um rei que ama a justiça e odeia a iniquidade. E nós precisamos odiar a iniquidade, a nossa iniquidade. Mortificarmos as nossas inclinações para vivermos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Isso, dizer amém num negócio desse, né? Uma semana de paz, graça, misericórdia e santidade para todos nós.